Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Chegamos à parte 4 desta série Martin Luther, né? E nessa parte 4 vamos conhecer um pouco da história da igreja evangélica na Alemanha, que apoiou o nazismo. Gente. E também vai ter a parte 5, a gente vai conhecer um pastor que ajudou o Hitler a matar judeu. Gente. Por que eu coloco esse tipo de conteúdo? Para você ter uma noção de que ser evangélico no Brasil é algo lindo e maravilhoso. Mas em outros países, lá no Holocausto, você conhece um mundo evangélico de outra forma, onde também os evangélicos da época da Alemanha e do nazismo foram influenciados pela ira, pelo antissemitismo de Hitler. Pois e na parte 6 também nós vamos falar sobre o antissemitismo de Martin Luther. E você vai conhecer quais os textos do Novo Testamento onde Martin Luther se inspirou em criar o ódio contra o povo judeu, correto? Então não se escandalize, né? Isso aqui é só um fato histórico, né? Nada pessoal contra vocês, né? Então, quando alguém lhe perguntar de que igreja você é e você responder que é um evangélico, saiba de uma coisa, que os evangélicos na Alemanha matou também judeu, né? E saiba também que você, sendo evangélico, você não é cúmplice. Você se torna cúmplice, porque ninguém passa despercebido como inocente. Da próxima vez quando te perguntarem alguma coisa, você responde: eu sou de Jesus, não sou evangélico nem protestante, porque esses segmentos cristãos ajudaram o nazismo, a matança de judeus, tudo por causa de Hitler e o seu livro Judeus e Suas Mentiras. Mas antes da gente começar a nossa investigação, eu lhe convido calorosamente, você que não é inscrito neste canal, se inscreva no canal. Você que não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. Se prepare, gente. Segura essa bomba. Aqui no canal do Emissário Cristiano só ficam os fortes. Só quem é inscrito é forte. Quem é fraco sai fora. Porque eu chego chegando mesmo. Eu apavoro mesmo. Solta a vinhetinha. E vamos lá, nossa leitura. Parte 4. A igreja evangélica que apoiou o nazismo, né? Começando aqui. A igreja evangélica da Alemanha do Norte, uma das 22 igrejas regionais, né? Como se pronuncia isso aqui? Landeskirche, que integram a igreja evangélica alemã. A sigla em alemão, EKD, incumbiu o historiador Stefan Link de pesquisar a herança que o apoio da denominação ao regime nazista deixou pós-guerra. Link publicou recentemente Novo Início, a relação da igreja evangélica com o seu passado nazista e com o judaísmo. As igrejas regionais do norte de Elba, em 1945 a 1065, o primeiro dos volumes sobre o tema, editado pela Casa Publicadora da própria igreja. Casa Publicadora? Essa Casa Publicadora não é aquela da Adventista? Suspeito isso, hein? Não é o primeiro meia-culpa da igreja regional. Em 1998, a Igreja Evangélica da Alemanha do Norte publicou uma declaração por ocasião do
Cinquentenário da Noite dos Cristais. É uma exposição sobre o assunto realizada em vários locais entre 2001 e 2007. Gerou profunda discussão porque evidenciou a cumplicidade da Igreja Evangélica na perseguição aos judeus. Olha só, gente. A pesquisa Hora em Andamento quer saber, entre aspas, como a Igreja Evangélica mudou depois do nazismo e como foi possível que, ao longo das décadas, o tema nunca foi abordado criticamente, disse Link em entrevista à repórter Andrea Galli, do jornal Avvenire, dos bispos italianos. Link revelou que o apoio protestante a Adolf Hitler foi enorme, porque ele havia removido a república que era vista como uma entidade religiosa, explicou o historiador. Os luteranos, em particular, rejeitaram a república porque ela levou à renúncia de Kaiser, o rei da Prússia, que era tido como autoridade luterana. Os nazistas, relatou Link, propagandeavam um cristianismo positivo, voltado negativamente apenas contra os judeus, e isso encontrou o favor dos luteranos. O historiador considera triste o fato de uma análise crítica dessa parte da história da Igreja Protestante tenha começado tão tarde. Em 1998, quando o Sínodo da Igreja Evangélica da Alemanha do Norte publicou uma declaração esclarecendo no 50º aniversário da Noite dos Cristais, se queria saber também quais procedimentos antijudaicos foram emitidos pelas igrejas de Liberc, Eutin e Schleswig, pronunciador da... Não havia uma resposta certa, por isso foi preciso fazer uma pesquisa. Diante desse vazio de conhecimento, muitos ficaram estupefatos e se decidiu, portanto, realizar também uma mostra que, entre 2001 e 2007, foi organizada em vários lugares e levou a uma profunda discussão, fazendo conhecer a cumplicidade da Igreja Evangélica na perseguição dos judeus. Portanto, se queria saber como a Igreja Evangélica mudou depois do nazismo e como foi possível que, ao longo das décadas, o tema nunca foi abordado criticamente. Por isso, decidiu-se iniciar um projeto de pesquisa. A ideologia nazista estava imbuída de neopaganismo. Como foi possível manter juntos o evangelho e a mitologia ariana? Olha só, hein? Começaram a fazer investigação. No princípio do regime, o apoio protestante a Hitler era enorme, porque ele havia removido a república, que era vista como uma entidade irreligiosa. Os nazistas propagandeavam um cristianismo positivo, voltado negativamente apenas contra os judeus, e isso encontrou o favor dos luteranos. O elemento neopagão foi rejeitado pela maioria dos fiéis. Os escritos de Lutero contra os judeus têm um papel na sintonia com o antissemitismo nazista. Aí entra aquele livro do Lutero, Judeus e Suas Mentiras. Os escritos de Lutero contra os judeus têm um papel na sintonia com o antissemitismo nazista? Rapaz... As profundas raízes do antissemitismo da Igreja Evangélica afundavam no nacionalismo alemão. No entanto, sim, muitos protestantes se referiam aos escritos de Lutero
contra os judeus para demonstrar que eles eram os antissemitas originais. No fundo, Lutero já havia incitado a perseguir os judeus e a incendiar as sinagogas. Então dá para se perceber claramente, até o presente momento, que quando Lutero não conseguiu ganhar os judeus para Jesus ou para o protestantismo, né, ele ficou muito raivoso. E como não conseguiu também destruir as sinagogas, destruir os judeus, assim como ele fez com os católicos e com as igrejas, então ele escreveu aquele livro para que a sociedade, as pessoas na Alemanha, odiassem os judeus, espalhando seus livros, publicando seus livros, até cair nas mãos dos nazistas e eles fazerem o trabalho todo, né? Vamos ver o que temos mais aqui. Os nazistas gozaram do favor dos protestantes mais ao norte do que no resto da Alemanha. Antes de 1933, o Partido Nacional Socialista gozava de grande favor junto ao eleitorado protestante. Em geral, ao contrário dos católicos, os protestantes, durante a República de Weimar, não tinham um partido confessional de referência. Foram os luteranos, em particular, que rejeitaram a República, porque isso havia levado à renúncia de Kaiser e rei da Prússia, que era visto como uma autoridade luterana. Uma curiosidade, a Luther King de Lübeck, deve ser essa a pronúncia, foi construída de frente para o norte, quando a ideologia nazista influenciou a arquitetura sacra. Rapaz, a arquitetura das igrejas foi decidida pelas comunidades individuais e não houve um projeto comum. Na Lutherkirche reinavam os pertencentes à Aliança para a Igreja Alemã, Bund für Deutsche, que uma pequena minoria da igreja evangélica. Eles rejeitavam o Antigo Testamento, judeus demais, e identificavam o Deus Pai da Bíblia como o nórdico, pai de todos, Allvater, apelativo de Odin. Por isso era preciso rezar para o norte e não para o leste, isto é, em direção a Jerusalém. Outra igreja dedicada a Lutero em Hamburgo, no distrito de Wilhelmsbüttel, foi constituída de frente para o norte. A Aliança para a Igreja Alemã foi fundada em 1919, mas teve grande influência somente durante a hegemonia nazista. O expoente mais fervoroso dos chamados cristãos alemães no Schelving Holstein, Propst Ernest, tornou-se tão extremista a ponto de sair da igreja e se tornar um oficial da SS, à frente de um Einsatzkommando. Ele foi responsável pela morte de milhares de russos e foi condenado no julgamento de Nuremberg. Rapaz, como alemão é difícil de pronunciar, né? Quais foram as omissões da igreja evangélica que, no seu estudo, mais chamaram a sua atenção? E nisso você observa a imagem deste homem. Ele é um pastor Szymanowski, que se tornou oficial da SS. Pasme, um pastor cristão que se aliou ao SS. Vamos ver o que diz aqui. Depois de 45, a grande maioria dos luteranos não se confrontou com seu próprio pró-nazismo. Eram criticadas, ao invés, as forças de ocupação e a justiça dos vencedores. Na Alemanha destruída, a qual afluíram milhões de refugiados dos territórios perdidos ao leste, não se queria admitir que essa condição havia sido causada pelos próprios alemães, que, além disso, haviam infligido
sofrimentos piores às outras populações. Na Igreja Luterana, o sentimento coletivo dos fiéis teve um maior peso com relação à necessidade de julgar o próprio passado. É triste o quão tarde começou uma análise crítica, e é amargo constatar com as pesquisas sobre a história da Igreja em âmbito universitário também se ocuparam muito pouco das responsabilidades da Igreja evangélica durante o nazismo. Isso ficou muito claro para mim quando eu falei com protestantes de igreja de origem judaica. Eles esperavam por décadas a meia-culpa da igreja. Uma dessas figuras era a filha de um pastor da igreja de Schleswig-Holstein, o qual, em 1939, foi proibido exercer o seu ministério porque havia se recusado a se separar da esposa, uma judia que havia se batizado. O pai, em 1945, tinha pedido para ser readmitido em serviço como um pastor, mas a família esperou em vão o pedido de desculpas por parte da igreja. Quando eu levei o caso ao conhecimento daquela que foi a sua igreja, foi colocada uma faixa. A mulher morreu 3 meses depois, após ter recebido o perdão da igreja esperado há tanto tempo, gente. Então se observa claramente aqui que mesmo que a igreja luterana tenha ajudado o nazismo na destruição de judeus e sinagogas, né? Aí vem esse pastor, se junta a KSS para ajudar os nazistas a matar mais judeu. E aí depois a igreja luterana vem pedir desculpas antes de morrer. Cara, é muito vergonhoso isso, cara. Entendeu? A própria igreja, ela se desculpar das cagadas que fizeram pessoas que ocuparam cargos no passado. E também convido você a assistir comigo a parte 5, né? A gente vai conhecer o pastor que ajudou também os nazistas a matar os judeus. Para você entender que cada parte desta série é uma peça do quebra-cabeça. Que lá no final a gente vai chegar a uma conclusão, vamos pegar as pecinhas, juntar, encaixar com uma outra, para juntos chegarmos à conclusão. Coisas e informações estas que você não vai encontrar em igreja evangélica nenhuma, tá, gente? Eu garanto a vocês. Porque grande parte do povo da igreja evangélica hoje aqui no Brasil, elas não conhecem esse tipo de informação. Pensa que Lutero foi um herói, o grande ali revolucionário que fez lá a tal da reforma protestante, e a igreja se tornou o que é hoje, né? As várias vertentes. Mas ele não conhece o outro lado da história. O Lutero seria o killer, o cristão vingativo, o cristão que cria um livro de antissemitismo, pastores na Alemanha apoiando o nazismo, igrejas evangélicas se afiliando ao nazismo. Cara, é absurdo. Um grande abraço a todos, até a próxima. Fui.